Então, boa noite a todos. Eu vou iniciando, eu passo a palavra à doutora Dulce Meire de Menezes. Com a palavra, doutora Dulce. Boa noite a todos, né? Karina estava falando aí, eu que agradeço aí, Karina, você ter aceitado essa parceria, né? Principalmente o doutor Luiz aí ter aceitado o nosso convite, né? Agradeço a presença de todos os advogados, advogadas, acadêmicos de direito, autoridades, né? E todos os presentes, né? Eu vejo que tem o pessoal mais vivido, né? Então, sejam todos bem-vindos aí ao nosso evento. E agradeço também, né, as comissões de Direito de Família, a OAB Jovem, a Comissão de Saúde Bioética e Biodireito, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, em parceria com a Universidade Amigo do Idoso, UNAI. Tenho a honra, né, de dar início a essa palestra virtual, Saúde Mental e o Trabalhador. Então, boa palestra para todos. Muito bem. Eu gostaria, de, em nome da 13ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Uberlândia, agradecer a presença de todos e gostaria de cumprimentá-los aqui na pessoa da professora Karina, que é uma pessoa que sempre atendeu às nossas demandas, mas muito mais do que isso, se torna uma parceira de um convênio assinado entre a OAB e a Universidade Federal de Uberlândia, e um dos primeiros projetos nessa nova etapa é esse projeto com a UNAI, Universidade Amiga do Idoso, num projeto interno da OAB que se chama Encontro de Gerações. O que a gente pretende nesse nosso projeto interno da OAB, juntamente com a UNAI, é a gente fomentar esse encontro das gerações para que a gente possa viver e viver bem. E agradecer a presença do Dr. Luiz Carlos, nós nos conhecemos de outros carnavais, né, doutor Luiz Carlos? Não tantos carnavais assim, né? De outras missas e outras rezas, então, vamos dizer assim melhor. E eu passo a palavra à professora Karina para que ela possa também fazer aqui as suas manifestações iniciais, depois a gente passa a palavra para o nosso palestrante da noite. Boa noite a todas e todos. Então, um prazer imenso, né, em ter essa parceria com a OAB. A gente se sente muito honrado, né, dessa casa e convidar a gente e os mais velhos a estarem participando. Para contextualizar, né, a gente tem um projeto que é a Universidade Amiga do Idoso, é um projeto institucional da Universidade Federal de Uberlândia, ele está ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFO, né, que é coordenada pelo professor Helder, e a gente tem aí várias linhas, né, da área de envelhecimento da Universidade Amiga do Idoso, que a gente vem trabalhando as linhas de alimentação saudável, exercício físico, a capacidade cognitiva, saúde mental, e trazendo aí agora um conceito de Ikigai, que a gente vai começar a trabalhar, e a gente também está querendo entrar nesse mundo da medicina de estilo de vida, que o Dr. Luiz prega muito aí, e a Universidade Amiga do Idoso, então, ela tem aí, em média, 100 idosos participantes dela, né, que entram anualmente. A gente está com atividades online e no momento, assim, nada presencial. Então, é muito gratificante a gente ter essa parceria com a AB, né, para a gente somar, né, uma vez que a parceria até depois, né, futuramente, fazer atendimentos, né, a OAB está trazendo muito aí essa perspectiva do idoso, são muitos projetos, né, que o doutor Luciano, em uma reunião passada, apresentou aí para a UNAI, sendo que quem acaba ganhando com isso é a própria Universidade Federal de Uberlândia e os idosos, né? Eu agradeço a oportunidade e retorno a palavra para a doutora Dulce. Vamos dar início e continuidade, né? Eu dei uma subidinha aqui porque caiu, mas voltei rapidinho. Bom, vou ler o currículo do Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, coordenador docente da Liga Acadêmica de Inovação em Saúde, líder do grupo e pesquisa #TheLife,
para estudo do estilo de vida na era digital. Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Berlândia, preceptor nos programas de residência médica de psiquiatria e geriatria HC UFO, formação, graduação em medicina pela Universidade Federal de Berlândia, residência médica em psiquiatria pela Universidade Federal de Berlândia, mestrado, doutorado em ciência e saúde UFO, especialização em metrologia, Abram, cientista, cofundador da MEV Brasil. Com o doutor a palavra. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês hoje conversando sobre esse assunto. Quero agradecer o convite, né? Um convite que foi feito pela OAB, pela Karina, nessa parceria da OAB com a UFO, que é uma parceria mesmo muito importante, né? E vai ser um prazer imenso, né? O Luciano falou que eu conheço ele de outros carnavais, a gente pode dizer que não carnavais, mas quaresmas, páscoas, natais, né? Já tem um tempo ali que a gente se conhece ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Mas, bom, hoje a nossa conversa, eu gostaria de fazer uma conversa com vocês, a gente falar um pouco sobre o tema que talvez em saúde é o tema mais grave, mais importante e menos falado até esse momento, né? Ele não tem tanta importância quanto deveria, que é o problema da saúde mental. E por mais que, falando isso, vocês possam sentir assim, nossa, mas a gente tem falado tanto de saúde mental hoje em dia, menos do que devia. Menos do que devia. Porque nesse um ano, mais de um ano e meio, que nós estamos vivendo aí nessa crise mundial provocada pela pandemia, uma coisa tem ficado bastante clara para a gente, né? Talvez a marca ou a ferida mais importante que ficará dessa experiência toda que infelizmente nós estamos vivendo é a sequela, vamos dizer assim, ou a marca ligada à saúde mental que já estamos vendo e que veremos depois. Isolamento, as pessoas afastadas, as pessoas com medo, um clima de medo no ar o tempo todo, perda de pessoas queridas, né? Uma certa instabilidade para se conseguir, né? Incerteza para se conseguir seguir a vida, né? Você não sabe se você quer viajar, mas não sabe se deve, né? Se compra passagem, se não compra. Até para ir na academia, será que eu faço a matrícula? Vai que a academia não vai estar aberta semana que vem? Né? Vou ou não vou no médico fazer aquele exame de rotina, né? Que eu devia fazer todo ano, mas já está fazendo 2 anos que a gente não faz. E procuro ou não procuro tratamento? Vou ou não vou visitar tal pessoa? Então, esse clima de incerteza, né? Ele tem provocado um estresse muito importante nas pessoas. E a gente tem começado a ver isso de forma muito clara. No começo da pandemia, as pessoas perguntavam muito assim, nossa, deve estar tendo muito caso no consultório, né, de ansiedade. Eu falei, não está tendo. Não é agora que a gente vai ver isso. A gente vai ver depois de 2 anos, depois de um tempo, né? E agora a gente começa a ver, né? A gente começa a ver que nós estamos ficando fadigados, cansados de tudo isso, né? E aí a saúde mental ela vai se tornar, e já está se tornando, a principal prioridade em saúde em todo o mundo, né? Se tem algum bem que ficou extremamente claro que é importante na vida, é a saúde. Mas está ficando cada vez mais claro que a saúde mental talvez seja o mais importante de todos. Porque com uma boa saúde mental, você consegue enfrentar os desafios, por exemplo, que um adoecimento físico provoca.
porque você tem aquilo que a gente chama de resiliência, capacidade de conseguir lidar com o estresse da vida e seguir o caminho. Quando você tem uma boa saúde mental, você enfrenta as crises da vida. Não é que você não sofra, porque isso não existe. Não existe a possibilidade de não sentir dor na vida, né? Tem pessoas que se enganam com essa ideia, né? A ideia de que ser feliz é não sentir nada de desconfortável na vida e que a saúde mental equivale a isso. Isso não existe, né? O que existe é a capacidade de você passar por problemas, por perdas, por crises, sair do outro lado desse problema e ter aprendido algo com isso. E isso é uma boa saúde mental, né? A minha bisavó, a minha avó, aliás, ela brincava ela falava que grande parte dos problemas do nosso mundo são da água encanada. Opa, como assim da água encanada? Olha a sabedoria da minha avó. Ela dizia assim, na minha época, quando eu era da sua idade, né? Quando eu era nova, as coisas eram muito difíceis na vida. Eram muito difíceis. A gente andava mais de 1 quilômetro com uma lata de água na cabeça para trazer água para dentro de casa para lavar os pratos. Então, a vida não era fácil e a gente vencia isso, né? A gente sabia que era assim que funcionava e a gente não esperava, a gente não imaginava, a gente não fazia essa ideia, essa ilusão de que a vida era algo que você passava por ela sem sentir alguma dor. A gente sabia que as pessoas morrem, a gente sabia que as pessoas adoecem, a gente sabia que as pessoas sofriam, né? A gente sabia que existia dificuldade na vida. E a gente aprendia a desenvolver recursos em algum lugar. No caso dela, por exemplo, né, ela falava, né, encontrar isso no apoio dos amigos, no apoio da família, no apoio da religião, né, em alguma crença, em algum propósito, né? Aí ela, seguindo, olha a conversa que ela tinha comigo, né? Ela falou assim, o problema hoje é que vocês, né? Vocês os jovens, ela tinha 92 anos quando ela me falou isso, né? Vocês os jovens, ela teria feito 100 anos em 2018. Faleceu um pouco antes. Vocês, os jovens, têm na cabeça a ideia de que a vida não tem sofrimento, não tem dor, porque a água chega encanada na casa de vocês. É fácil. Você abre a torneira, a água sai. Você aperta o botão, a luz acende. Então, ficar imaginando que não vai ter dor na vida é uma ilusão. Olha a sabedoria dela. O que ela está dizendo não é que a água encanada ou a luz elétrica é que cria o problema da gente ter problema de saúde mental. Não é isso. O que ela está dizendo é o quê? A gente, em vez de investir em acreditar que a saúde mental é a busca de uma ideia de paz interior absoluta, felicidade, né? Ausência de nenhum sofrimento e dor, não. É como a gente pode encontrar recursos para passar por isso e crescer. É isso que ela queria dizer. Grande sabedoria. Ela estava ensinando que a resiliência é importante. Então, a saúde mental, ela é isso. Não é ausência de tristeza, não é ausência de ansiedade, não é ausência de sofrimento na vida. Ela é a minha capacidade de encontrar recursos dentro de mim ou fora de mim para aprender com as experiências e sair melhor do outro lado disso. Porque atravessar por isso a gente vai. E isso fica, né, a importância de se pensar isso, além da pandemia,
né, que é algo que afeta todos nós, tem um especial lugar no mundo do trabalho, né? Hoje a gente está aqui na OAB, né, dentro desse espaço, e com certeza nós temos vários advogados aqui também ouvindo a gente, né? E eu vou tentar fazer uma leitura aqui de coisas que eu, inclusive, ouço no consultório de colegas, não só médicos, psicólogos, arquitetos, mas também advogados, que compartilham comigo, né, as experiências ligadas à saúde mental e ao seu trabalho. Porque eu acredito que isso vai dar uma contribuição para todos nós que estamos ouvindo aqui. O trabalho, ele não era para ser uma coisa sofrida. É uma coisa que dá trabalho. Dá trabalho, né? A gente depende dele para poder viver. Ponto. Sim, a gente não pode ser ingênuo e achar que não daria para viver no mundo sem trabalhar, né? A gente precisa pagar as contas, né? Mas além de pagar as contas, diz a sabedoria do Facebook que a vida é pagar as contas e tentar emagrecer, né? Além de pagar as contas e tentar emagrecer, existe uma outra questão no trabalho que é muito séria, que o trabalho, ele é doador de sentido. O trabalho diz muito sobre quem nós somos. Ele dá muito sentido para a vida. Se isso não fosse verdade, a gente não veria um fenômeno muito interessante, que todo mundo já deve ter visto, de pessoas que até por alguma razão e sorte na vida, ou tiveram uma possibilidade de, depois de muito trabalho, poder não trabalhar mais, de encontrarem um vazio interior muito grande quando não tem trabalho. E isso é comum. Por quê? Porque o trabalho, ele doa, ele dá sentido. Isso é tão reconhecido que vamos olhar um recurso, né? A gente vai olhar, por exemplo, textos bíblicos que vão dizer, lá no Gênesis, por exemplo, da Bíblia, que vai dizer a importância do trabalho para as pessoas, como aquele lugar onde você, de certa forma, tem também a mesma chama criadora que Deus tem e exerce isso no mundo. Isso é uma coisa tão reconhecida pelos povos antigos que está lá. Você tem vários trechos que vão colocar que, através do trabalho, o homem floresce, o homem continua a obra criadora do Deus que o criou nessa visão, né? E, claro, nessa visão da teologia judaico-cristã, né? Então, o trabalho, ele é um lugar onde a gente vive dores, mas nós vivemos também sentido, crescimento, propósito, nós damos contribuição para o mundo, nós nos sentimos úteis, nós florescemos. Nós mostramos que nós podemos atingir um potencial. E nós ajudamos as pessoas. Que talvez seja essa a questão mais importante e esquecida hoje, que o trabalho, ele paga minhas contas, sim, mas tem um detalhe, ele só paga minhas contas quando eu ajudo alguém. Então, quer dizer que o valor do trabalho está na contribuição para um outro ser humano. Percebam isso. O trabalho é um lugar onde, e é o lugar por excelência, não é por uma questão econômica, de um sistema, ou do que quiserem chamar, falar se isso é do sistema capitalista ou o que for, não é nesse ponto. O trabalho, ele é, para o ser humano, um lugar onde, na maior parte do dia,
nós nos encontramos com outro ser humano e contribuímos para a melhora da vida dele. Nós damos uma parcela de nós para construir algo que é maior do que nós. Só que, é claro, isso é um pouco esquecido hoje em dia, porque nós estamos criando relações que são, a gente usa um termo complicado, transacionais. O que quer dizer isso? Nós estamos olhando muito, hoje em dia, para as relações do trabalho como assim, bom, eu estou pagando, como diz aquele programa na televisão, eu estou pagando, né? Mas não é só isso. Não é só eu estou pagando. Eu espero algo. Eu espero um contato humano, eu espero um encontro. Eu espero um encontro entre dois humanos em que um melhora a vida do outro. E ao permitir que você melhore a minha vida com o seu trabalho, eu permito que você exerça o melhor de você. A sua vocação, a sua missão, o seu projeto de vida. Então, veja, a troca aqui, por exemplo, quando eu procuro a ajuda de um advogado, você ajuda a melhorar a minha vida, mas eu também permito que você viva a sua vocação. Quando um paciente me procura como médico, eu não só trato um sofrimento dele e ofereço apoio, mas esse paciente permite que eu exerça o melhor de mim. Ele permita que eu me torne melhor. E é esse lugar de encontro dos seres humanos, um melhorando o outro, que é o lugar da saúde mental. Que é o lugar onde... Porque o que é, no fundo, ter saúde mental? É eu ser um ser humano pleno. É eu ser um ser humano completo. Eu comecei falando que saúde mental não é não sentir tristeza, não sentir ansiedade. O que eu estou querendo dizer? Que ter saúde mental é quando eu, como ser humano, vivo a experiência plena e completa da minha vida, com tudo que tem nela, com tudo que tem, com tudo, com o que tem de bom e o que dói. E no trabalho, a gente tem a oportunidade de viver isso completamente. A gente tem a oportunidade de estar ali e trocar com o outro, exercer o melhor de nós, mas também de ter contato com o sofrimento. O sofrimento do outro e o sofrimento que é nosso. E é nesse ponto que eu vou começar a falar sobre um problema sério de saúde mental do trabalhador, que é o esgotamento profissional, que é o famoso burnout, que virou uma moda hoje, falar esse termo, existe há mais de 20 anos, né? Mas é porque ele faz muito sentido agora, muito sentido. Essa expressão burnout, do inglês, a melhor tradução dela é sobrou só cinza. É queimou até o talo. Sobrou só a cinza. Você foi queimado e extinguiu. Essa é a melhor tradução. Né? Uma boa tradução para o idioma mineiro é queimou até o toco. Sobrou quimba. O burnout é uma situação de estresse em que você, no trabalho, no contato com outro ser humano, sofreu tanto que você se esgota. E tem uma característica muito interessante do burnout, que é o esgotamento, essa exaustão emocional,
que é quando eu sinto que assim, eu não tenho mais de onde tirar força. Sabe quando você não tem mais? O burnout assim, não dá mais para tirar de mim. Não tem. Eu não consigo dar mais nada para o outro. Parece que acabou. Claro, isso é o extremo do adoecimento de um profissional. É o extremo. Mais à frente eu vou explicar como fazer para não entrar nisso e como fazer para sair disso. Mas primeiro é o quê? É entender por que isso acontece. Esse esgotamento acontece quando eu estou no lugar errado. Eu já passei por isso. Eu já passei pelo burnout. E eu experimentei na pele o que os livros dizem sobre isso. Você chegar a um ponto em que você fala assim, eu não sei de onde eu vou tirar para poder atender o próximo paciente. Não sei. Essa situação acontece quando eu estou no lugar errado. Quando eu não estou vivendo o meu propósito do jeito que eu preciso. Quando eu estou num lugar em que eu me sinto impotente. Quando eu não me sinto capaz de controlar e seguir aquilo que eu devo fazer com o meu propósito de vida. Então, imagine, por exemplo, que eu, como médico, esteja em um lugar em que eu não consigo resolver os problemas do meu paciente. E eu sofra por isso. E eu sofra tanto que eu adoeço. Eu estou no lugar errado. Eu não estou no lugar onde eu exerço o melhor de mim. E isso, gente, acontece não é só para o médico, para o enfermeiro, para o nutricionista, para o psicólogo. Qualquer profissional pode entrar em burnout, que é aquele famoso, na época do meu pai, estresse. Eu estou tão estressado, é aquele estresse grave, que acontece porque eu estou fora do meu lugar. Luiz, que lugar é esse que você está falando tanto? É aquele lugar onde eu exerço no meu trabalho as minhas melhores habilidades. É o alinhamento dos desafios que eu enfrento com as melhores habilidades que eu tenho. Esse é o lugar, é o alinhamento. Quem está nesse lugar não adoece. Porque quando eu enfrento no meu trabalho desafios que estão alinhados com as minhas habilidades, eu entro numa coisa que a gente chama estado de fluxo. Isso chama felicidade. É aquele dia que você trabalha com uma coisa que você fala assim, nossa, eu fiquei 12 horas trabalhando com esse negócio, eu nem vi. Uau, trabalharia mais umas 5. Aquele dia, alguém já experimentou isso? Né? Falei assim, nossa, estava legal demais. Nem vi o relógio passar. Nem parecia que era trabalho. Esse é o alinhamento. Claro, isso não acontece o tempo inteiro. Também não vamos fantasiar que todo dia no escritório é assim. Não é. Né? Não é desse jeito. Mas tem muito desses momentos. Agora, o burnout acontece quando o lugar onde eu estou, o emprego que eu estou, o trabalho que eu estou, ou o desenho da atividade que eu estou seguindo, a forma como eu organizei minha vida no trabalho, é tal que os desafios não são aqueles para as minhas habilidades, ou as minhas habilidades não têm a ver com aquele desafio. Vou dar um exemplo. Eu escuto muito de advogados a seguinte frase: a gente também é terapeuta. Algum de vocês já falou? O Luciano riu. A Dulce também. Tem certeza que alguém já soltou essa frase. A gente também acaba fazendo trabalho de terapeuta com os nossos clientes. Se você já soltou essa frase, cuidado. Você está no lugar errado.
Porque o seu trabalho como advogado não é ser terapeuta do seu paciente. A gente, quando ouve uma pessoa e ela fala sobre um problema, liga um negocinho na cabeça da gente aqui, ó, que é o resolvedor de problema. Eu estou chamando assim, mas tem um nome técnico para isso, né? Esse modo resolução de problema, ele faz com que, se alguém te traz um problema, você vai querer resolver. Então, quando o cliente começa a contar sobre um problema pessoal dele, sua cabeça instantaneamente vai começar, nossa, como que eu falo para essa pessoa? O que eu ajudo essa pessoa? Quem nunca passou por isso? Você chega num velório e aquela coisa, assim, aquela ânsia de querer dizer alguma pessoa para o parente da pessoa que morreu. Quem nunca sentiu essa tentação? O que eu digo? Não tenho o que falar. Mas o resolvedor de problema quer arrumar uma forma de dizer alguma coisa para aliviar o sofrimento da pessoa, para dizer que importa, para tentar resolver. Não tem o que falar. A única coisa que você tem que fazer é sentar, ficar do lado dela e falar, estou aqui. Mas o resolvedor de problema quer buscar a solução. E no trabalho a gente faz isso. A gente às vezes quer resolver coisas que não têm solução ou não tem solução com a nossa habilidade. E se a gente entrar nisso, a gente adoece. Então, se você, por exemplo, como advogado, já soltou essa frase, às vezes eu me comporto como terapeuta, filho, está no lugar errado. Porque você não tem treinamento para isso. Não é seu lugar. Seu lugar é qual? Você vai ajudar bem a pessoa e a você mesmo, se você exercer o seu propósito. A mesma coisa acontece com professor, com médico, com arquiteto, com qualquer profissão em que você tem contato humano, quando você não entende o lugar que você deveria estar. Quando você não entende que, às vezes, o lugar onde você está errado. Por exemplo, quando eu tive burnout por quê? Porque eu estava trabalhando num lugar onde as minhas melhores habilidades não podiam ser usadas. E se elas eram usadas, eu apanhava. Que é pior ainda. Porque pior do que você saber que você é bom numa coisa e não pode usar, é quando você usa, você apanha. Eu tive que sair desse lugar. Por quê? Porque se eu ficasse lá, eu já estava doente. Não ia ter saída. Então, a gente precisa entender quando a gente está no lugar errado. Porque isso é o que preserva a nossa saúde mental. Saúde mental no trabalho é encaixe. É quando eu entendo o meu papel, quando eu fico dentro do meu papel e eu ajudo a pessoa que me procura dentro do meu papel, como um ser humano. E não vou além desse limite se eu não tiver a habilidade para isso. Não é que eu estou falando que você não pode ouvir uma pessoa que te procura, mas você não pode imaginar que é seu papel resolver todos os problemas dela. Todos. São só alguns os que você dá conta. Porque a ideia da onipotência, de que a gente consegue resolver tudo, é que esgota. Como que eu me previno disso? Primeiro, saber o meu lugar. Eu, como terapeuta, como médico, eu preciso o tempo inteiro saber o meu lugar. Tem coisas que eu não posso fazer, nem que eu possa fazer. Tem umas coisas que eu posso fazer que eu não devo fazer. Isso é muito importante também. Né? Ao ajudar uma pessoa, eu preciso saber a justa medida da ajuda que eu estou dando, para permitir com que ela cresça também. Tem gente que tem que aprender. Tem gente que tem que quebrar a cabeça para aprender. Eu falo isso muito para pai, mãe. Olha, eu sei que você quer cuidar do seu filho, proteger ele, mas vou te falar uma coisa: as pessoas aprendem com a experiência.
Não adianta sofrer com isso. Você avisou, deu conselho, o resto agora é bater com a cara e experimentar. E concluir se o conselho funcionou ou não. A gente vê isso em casa. No trabalho também funciona assim. Não ultrapassar o limite. Saber o seu limite. Essa delimitação do limite que cada um de nós pode seguir é a maior arma para preservar a saúde mental. Conhecendo o meu limite, eu sei, por exemplo, que eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso ter momentos de descanso, eu preciso ter momentos de relaxamento, eu preciso me alimentar direito, porque existe um limite. Se eu ficar sem comer, se eu comer errado, eu vou adoecer. Se eu não fizer atividade física, eu vou infartar aos 40. Tanta gente hoje infartando aos 40. Sendo que a gente pode viver tranquilo aí, com a expectativa de vida até para lá dos 70, quase 80. Se eu não entendo o meu limite, eu também não vejo que eu não deveria estar fumando, bebendo em excesso, que eu deveria ter boas relações com as pessoas, respeitar o limite do respeito com o outro, para que conservar os bons relacionamentos, relevar muita coisa. Então, o cuidado com a forma como você vive, respeitando você como ser humano, que tem necessidades e que respeita isso, e o seu alinhamento previnem o adoecimento. Mas e quando eu adoeci? A gente sabe que quando a pessoa adoece, aí ela deve levar isso muito mais a sério. E aí ela precisa fazer uma leitura, né, de qual sentido e qual propósito ela está vivendo. O que é que guia, quais são os valores, e voltar para esse lugar. Repensar. Porque, claro, é muito melhor que você previna, porque é muito difícil depois, eu sei isso comigo, né, da minha história, do meu processo de burnout, voltar atrás e refazer-se, renascer das cinzas, dá um trabalho, exige escolhas muito mais duras. Então é melhor que você faça essas escolhas e respeite seus limites muito antes. Tenha compaixão para com você mesmo. Assim, você vai sabendo os limites, estando dentro do seu lugar, se alinhando com as suas habilidades, e para isso você precisa se conhecer muito bem, se tornando cada vez mais humano, como ser humano de verdade, assim, sabendo dos limites, que o mal do ser humano é esquecer que é gente, né? É esquecer isso. É sair dos lugares onde a gente está e descer de volta para o ser humano. Eu aqui sou eu, né? Sou um ser humano. Quando eu estou nesse lugar, eu preservo a minha saúde mental. A saúde mental é isso, a capacidade de passar pela vida e experimentar a totalidade dela, com o que tem de bom, com o que tem de doloroso, mas sempre crescendo e florescendo. Só. Perguntas? Discussões? Agradeço novamente o convite. Então, com a palavra, a doutora Dulce. Nossa, que agradecemos, né, essa brilhante fala aí, eu acho que foi bastante enriquecedor, para a gente também ficar atento aí, voltar os olhos para nós, porque às vezes a gente trabalha tanto e esquece até mesmo de cuidar da gente. Luiz, me permite uma pergunta? Sim, claro. Quando a gente tem a exata noção de que eu consigo sair dessa sozinho ou eu tenho que marcar uma consulta com você? Olha,
tem uma coisa que é muito importante saber, é que faz parte do nosso lugar como ser humano, que a gente precisa de outro ser humano para se melhorar. A ideia de que eu dou conta sozinho de tudo já é por si uma doença. Não existe nenhum ser humano que consegue viver sozinho. Então, assim, não que você precise de um psiquiatra. Pode ser qualquer pessoa, você precisa de estar com outra pessoa, você precisa de ajuda. É justamente essa ideia de que dá para viver sozinho e se resolver sozinho que adoece as pessoas. Porque eu não tenho noção do limite. Eu estou achando que eu posso tudo. Né? Eu falo que, assim, quem corre para a ideia da onipotência escorrega rapidinho para a impotência. O melhor lugar para você estar na vida é o lugar da potência. Algumas coisas eu posso, outras não. Eu sou potente em algum, em outras não. E existe uma potência grande que é a capacidade de recorrer ao recurso de outro ser humano. Né? Porque do mesmo jeito que não é, né, a gente tem isso na própria vida, né, de que não é adequado que um médico se trate, que um advogado se defenda, porque a gente faz porcaria quando a gente faz isso, né? Porque acaba que a gente tem uma distorção da percepção do que é a ajuda que a gente precisa, né? Todos os seres humanos precisam de se ver refletido em outro. Nossa, foi poético agora, né? Credo. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Um sinal de uma síndrome de burnout pode ser a intolerância? Sim, o burnout ele tem fases, né? Isso é muito interessante da gente colocar, que é o quê? Começa com cansaço, com a sensação de que você não tem força emocional. Não sei se alguém já sentiu isso. Parece que eu não estou dando conta nem de sentir. Não suporto nem alguém falar que não está bem. Não chora perto de mim, não, que eu não dou conta. Como defesa, surge uma necessidade de se afastar do outro. Aí vem a irritação, e depois vem o distanciamento afetivo, e a gente acaba vendo. Quem nunca viu uma pessoa que parecia que não estava afim de... Sabe quando você fala assim, nossa, aquela pessoa olha o outro assim, de cima para baixo? Aquilo ali não é mitideza, em grande parte das vezes. Aquilo é uma defesa. É justamente para não ter contato com a emoção do outro. Começa ali o cinismo, que é a segunda fase do burnout, que é quando eu tenho distanciamento afetivo para não sentir o outro. Então, eu preciso dar um jeito, nem quero, converso com você sem olhar para você, porque eu não quero ver expressão. Né? Eu, às vezes, falo para os pacientes assim, você já foi num médico que nem olhava na sua cara? Claro, também já fui. Quando eu vejo isso, eu falo, nossa, esse está doente. Porque ele não está dando conta de ter contato com a dor do outro. E a terceira fase é quando, de tanto você sofrer e se esgotar, você perde o sentido. Você não tem mais propósito. Parece que não faz sentido mais fazer aquilo. É quando se destruiu aquilo que te ligava àquela atividade. Isso é que é o mais triste, sabe? Porque, assim, você cansa, distancia do outro, e depois você começa a achar que não tem mais graça ajudar o outro. Que é o que o trabalho é. Então, se você está seguindo esse caminho, cuidado.
buscar ajuda. Tem idade para ter essa síndrome, professor? Olha, não. Não, burnout, ele, por definição, é uma doença do trabalho, né? Então, você pode ver, por exemplo, em estudante. Sim, você pode ver esgotamento em estudante, né? Então, não é uma coisa que tem uma idade, não. Acomete mais os trabalhadores, principalmente aqueles que têm trabalho com intensa relação emocional. Trabalho 1 a 1, médico, psicólogo, advogado, arquiteto, vendedor, cuidador, professor, trabalho 1 a 1. Eu peço licença só, doutora Dulce, então, já como o professor Luiz Carlos abriu as perguntas, os ouvintes que quiserem fazer uma pergunta a ele, fiquem à vontade, podem habilitar o microfone e a câmera e realizar a pergunta direto ao professor. Fiquem à vontade. Tem no bate-papo a Luciana Carvalho, Luiz, ela está comentando que ela também passou por uma fase, né? E que ela se reencontrou na yoga. Isso. E é interessante, né? Porque acredito que todo mundo passa por uma fase ruim, né? Por colegas no trabalho, e é interessante até mesmo a gente se reencontrar, né? O que é que eu quero para mim, né? Por que que eu estaria aqui hoje fazendo isso? Será que isso é bom para mim ou será que é bom para alguém, para aparecer para alguém? E Isso. quando a gente não vê uma meta para vir, e isso é importante para a Karina, por quê? Né? Seria mais ou menos isso. O que que faz a gente estar aqui hoje às 19h55, né? Discutindo sobre isso, né? Então, Isso. A Karina colocou um negócio muito legal que é essa questão do lugar certo, né? É por que que eu faço o que eu faço? Esse é o lugar certo. Quando o que eu faço faz sentido, porque se eu estiver fazendo por outro motivo, né? Por exemplo, você escolheu uma profissão que você escolheu por um outro motivo que não é o seu propósito, suas forças, isso é uma armadilha. Eu escolhi porque meu pai mandou, porque é bonito, porque isso é uma armadilha. Porque você está no lugar errado. às vezes é só para se integrar, né? Olha, Isso, eu vou estar ali porque aquele pessoal ali é legal, então eu quero estar com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a ter uma negação para mim, né? Assim, então, será que... eu já estou cego para aquilo que é as minhas forças interiores, né? Isso, eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava assim, você é o que você faz. Então, como que eu vou falar para a pessoa ter qualidade de vida, alimentar bem, se à noite eu estou comendo um hambúrguer bem calórico, né? Uma batata frita bem pesada. Então, eu não estou pregando aquilo que eu acredito, né? Que seja legal, né? Então, seria a mesma forma da gente vir aqui hoje falar sobre saúde do trabalhador e continuar naquele ambiente que não está sendo legal, né? Será que não tem novos caminhos para a Isso. gente pensar, né? Oportunidades. Porque isso, Carmen, é até uma coisa legal que você está falando, né? Por exemplo, se não tem problema, né? Se aquela é a minha escolha consciente de comer porcaria à noite, não tem problema, é a minha escolha consciente. A questão só é que vai estar desalinhado se o meu trabalho for orientar as pessoas a fazer isso, né? A fazer outra coisa. Eu vou estar vivendo algo que vai estar em contradição comigo, né? E uma hora eu vou pagar o preço por isso. Então, esse é um exemplo legal que a Karina está dando, porque não tem problema, né? É uma escolha minha. E também pode ser uma coisa que eu esteja vivendo como transição. Também tem isso. Eu estou hoje comendo aquela porcariada, mas eu estou no processo de tentar melhorar. E eu posso ajudar o meu paciente a tentar melhorar junto comigo.
mas eu quero melhorar, eu quero estar alinhado com o que eu faço, né? Então, assim, sempre o alinhamento do propósito é uma coisa muito importante, né? E na saúde, né, Luiz, a questão de, às vezes, a gente falar não também, né? Porque você tem uma função e aí a pessoa pede que agora é hora de buscar um cafezinho. Aquilo ali não era a sua função. Isso pode te deixar incomodado, que é uma hora que alguém surta, pula do prédio, né? Pula da janela, atira em todo mundo. Pode chegar nesse extremo, né, Luiz? Isso é uma coisa bem mais rara, né? Isso é muito raro. É até uma coisa que as pessoas têm que entender que a maior parte desses casos muito graves, por exemplo, de tiroteio por aí, não tem relação com transtorno mental, né? Eles têm relação com outros adoecimentos de outras dimensões da vida, né? Mas a mensagem é essa, né? Assim, alinhem-se, cuidem-se, encontrem seu lugar, né? Professor, me permite aqui, a Lisandra, ela mandou uma pergunta aqui. Burnout, ela tem grau, ou seja, o nível mais baixo ou o nível mais crítico para o tratamento? É essa escadinha que eu falei. Uhum. Primeiro, exaustão, depois, distanciamento, por último, perda de propósito. São 3 níveis. O começo, o meio e o mais grave, né? Mas, assim, isso não faz diferença no tratamento. Uhum. Então, agora uma pergunta minha. O tratamento, então, o tratamento seria o mesmo, mas aí vai depender um pouco mais, intensidade um pouquinho mais Isso. fundo, É um claro, pouco mais, uma em pessoa que relação a perdeu nesse o sentido. propósito do trabalho, ela vai passar por uma mudança de carreira muito mais importante do que uma pessoa que Uhum. está começando a adoecer, né? Assim. Se alguém tiver mais uma pergunta, fiquem à vontade. Que eu não vi ninguém manifestando, então com a palavra a doutora Dulce, por favor. Eu passo a palavra para o nosso vice-presidente, doutor Luciano, para poder fazer as considerações finais e encerramento para nós. Muito bem. Eu saio com a sensação de que eu preciso estar muito em estado de alerta, porque essa história da gente ocupar o lugar que não é nosso, a gente faz o tempo inteiro. E acho que a gente faz isso na vida, né? E quando a gente faz isso no trabalho, as consequências podem ser muito gravosas. Por tudo que a gente ouviu hoje de você, Luiz, me permite te tratar como você, né? Doutor Claro. Luiz, mas Luiz Carlos, porque é justamente essa nossa preocupação em relação à questão da nossa profissão, né? Já é tão difícil para nós, né? Arquitetarmos no nosso dia a dia uma confluência de informações com mudança legislativa e como que a gente assume muitas vezes um papel que não é nosso, até mesmo na tentativa de sermos bons, né, entre aspas, né, ou de a gente tentar salvar, né, as pessoas. E você falou, talvez, numa lógica que talvez hoje eu entenda profundamente, que é a lógica dos filhos, né? Eu acho que se a gente aplicar um pouco disso, né, também, dessa é uma parte de mim, mas não sou eu. Faz parte da minha profissão, mas não é tanto comigo. Você nos ajuda muito hoje, Luiz, muito, porque a nossa profissão, nos últimos tempos, a gente tem sido sacudido por mudanças legislativas, por mudanças no nosso ritmo de trabalho. A gente hoje tem que lidar com esse ambiente virtual, sendo que as pessoas continuam no real tendo as suas dificuldades, e esse estar próximo, estar longe, a gente muitas vezes está perto, às vezes a gente sente que não está tão perto quanto deveria, mas a gente também não entende qual que é a distância exata que a gente tem que estar das situações que nos envolvem. Eu gostaria muito, viu, professora Karina, Dulce, e o doutor Luiz Carlos, que nós pudéssemos voltar a falar disso.
para nós, é um assunto muito caro, a nós que somos hoje diretores da nossa casa, da OAB, porque isso nos preocupa muito. O estado de cansaço, de fadiga, que muitas vezes encontramos os colegas, nos preocupa muito, muito, muito mesmo. Então, que possamos voltar a falar disso oportunamente. Eu já deixo o convite, já viu, professora Karina, ao doutor Luiz Carlos, que possa voltar a falar, e um dia, quem sabe, está muito próximo disso acontecer, lá na nossa casa, na OAB, no nosso anfiteatro, né, no nosso auditório, com um público dentro disso que nós falamos, de público jovem, com público já da terceira idade, com um público maduro. Nós não podemos deixar de falar isso. E falemos 2, 3, 10 vezes, porque também tem uma coisa que é muito difícil a todos nós, é admitirmos que temos necessidade. A onipotência talvez seja os grandes pecados, né, da humanidade, é querer poder tudo. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou passar a palavra para a professora Karina. Eu queria agradecer. Eu vou ficar muito cuidadoso comigo, com as pessoas que estão próximas de mim. A partir de tudo que eu ouvi aqui hoje, não vou tentar me salvar sozinho, doutor Luiz Carlos. Não vou tentar. E eu entendo que a gente inaugura, viu, professora Karina? Assim que a senhora trata o professor Helder de Helder, meu Deus, imagina o que sobra para mim, que conheço ele também dos tempos de igreja, e trata ele de Eldinho. Eu tenho que ficar muito quieto quando eu encontro com ele, porque a gente acaba com todas as formalidades quando a gente se encontra assim. Então, é um amigo, é uma pessoa querida. Então, eu gostaria, então, da parte da UAB, agradecer a minha querida, estimada colega doutora Dulce, agradecer a Leonardo Couto, que está aqui nos auxiliando, Joyce, a Carla, e a todos vocês que estão aqui, colegas advogados, o pessoal da UNAI. A OAB se coloca nessa frente também para a gente poder recuperar a nossa vida como um todo, e hoje eu entendi que a saúde mental é a que capitaneia, inclusive para a gente poder ter força para poder viver. Muitíssimo obrigado, professora Karina. Reinauguramos o nosso contato com chave de ouro. Um belo momento. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, né, entrando aí na fala, eu sou um pouco anatomista aí, né, então a gente tem que buscar ver também as pessoas pelo olhar. E hoje, uma palestra que já é um pouco sem o calor, né, presente, eu acho que, de certa forma, se chamar o Luiz de Luizinho, né, ter esse carisma, né, se chamar o professor Helder de Eldinho, Helderzinho, como que foi? Né, trazer esse aconchego, né, a gente falar assim, traz as pessoas mais próximas, né, porque senão ficaria aquela coisa meio muito formal, né, que não traz um carisma, né, esse aconchego online que a gente traz. O olhar hoje em dia, e até antes, já era uma forma da gente observar as pessoas. Então, às vezes, e ainda mais hoje, que o olhar é pela máscara, né, eu já tive muitos colegas que umas semanas, 2 semanas antes de falecer, você vê o olhar daquela pessoa de despedida, né? É interessante essa despedida. E às vezes a gente pode notar um colega aí que está passando por algum problema nesse olhar, nessa observar, né? Às vezes um bom dia, você falou, ele te respondeu um bom dia que não era daquela forma, e depois você pode pensar, nossa, por que eu não tomei uma água com ele, né? Assim, então, são questões do dia a dia para a gente estar trazendo. Então, vai ser uma grande oportunidade mesmo a gente continuar, inaugurar, né? Fazer, reinaugurar, né?
e chegando também às proximidades da comemoração do Dia Internacional do Idoso, que é em outubro, vou entrar em contato com vocês novamente. E o Dr. Luiz Carlos, ele trazendo essa medicina de estilo de vida, acho que ele vai poder contribuir muito aí com vocês e lotar aquele anfiteatro ali, muito lindo da OAB. Tô doida para inaugurar aquilo lá, né? Que a gente ia fazer um encontro, né? Do Triângulo Mineiro. A gente já imaginou vários carros ali naquela Rondon Pacheco, exposição de galerias de arte dos idosos, mas infelizmente esse momento ainda não veio, né? Pois é, professora Karine, e eu quero dizer à senhora que, como dito aquela vez, nós hoje temos uma comissão do direito dos idosos na nossa casa, está aqui a doutora Sônia Hayek. Doutora Sônia, se a senhora puder abrir o microfone também, é bem rápido, e se apresentar, abre o microfone, não sei se a senhora ainda continua conosco, e a sua câmera, mas a doutora Sônia Hayek hoje é a nossa presidente da comissão. Está ali, ela ali, ó. Doutora Sônia Hayek, a senhora viu que tem muito trabalho, né? O pessoal aqui não é brinquedo, não, né? Quer falar alguma coisa? A senhora pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. O som tá legal, né? Sim. Então, eu gostaria de agradecer o professor Luiz Carlos, né, por essa palestra maravilhosa, esclarecedora. Foi muito importante para nós, advogados, e também a gente traz uma preocupação muito grande com os idosos, né, que nessa pandemia sofreu muito, além do medo, como foi falado, sofreram também muito preconceito. Porque no início falava que só os idosos iam morrer, então eles passaram por uma fase muito difícil. E foi muito bom saber que tem um recurso, né, para eles cuidar da saúde mental. Pode ser com exercício, leituras, e é bom saber que a UFO, né, tem uma linha de tratamento. Depois eu até queria conversar com a doutora Karine, do Vale, sobre o Dia Internacional do Idoso. Doutora Karine, aí a gente poderia fazer alguma coisa, minha comissão, com a sua, né? E, posteriormente, eu entro em contato. Então, eu agradeço a todos, né, ao professor, e foi uma palestra maravilhosa. Obrigada. Bem, Dulce, com você, encerre aí, porque você é a organizadora dessa nossa noite aí. Fique à vontade. Agradeço principalmente o doutor Luiz, né, por ter aceitado o convite, a Karina por ter feito a parceria conosco, e todos os participantes, obrigada aí pela presença, né, agradeço a todos aí que permaneceu constantemente aí na nossa sala, tá? E fica a oportunidade aí, doutor, o senhor está falando novamente para nós, tá? Obrigado. Desculpe aí o atraso aí, né, eu sei que o senhor tem uma aula agora, não vou me alongar mais. Então, boa noite a todos, né? Dou por encerrado o nosso encontro. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.